Vamos lá. Aposentadoria especial. O que eu tenho da aposentadoria especial? Primeiro, reforma da Previdência. Por quê? Porque a aposentadoria especial passa, depois da emenda constitucional 103, a exigir também idade. Também idade mínima. Tem que saber quem é que tem direito ou não a esse tipo de aposentadoria. Quais são, as exigências? Se ela pode ou não acumular com outros benefícios. Então, essa ideia de aposentadoria especial. E aí eu vou mostrar para vocês como o Sebrasp vem trabalhando. Vamos lá? Então, primeira questão. Desculpa, essa aqui eu coloquei de propósito, não é Sebrasp, é FGV, mas ela vai para o FGV, né, para as questões da FGV. Então, olha só. Após cumprir todos os requisitos legais, Renata, empregada de uma empresa privada, conseguiu, em 2022, a aposentadoria especial, após 20 anos de serviços prestados, em ambiente no qual havia exposição a agente químico prejudicial à saúde. Renata continuará trabalhando na mesma empresa, mas acertou com o empregador que, em razão da aposentadoria, será transferida para outro setor, no qual há agente prejudicial à saúde diverso daquele que gerou a aposentadoria especial. Foi muito bom cair essa questão aqui agora, né? Quando a gente for gravar FGV, eu vou falar a mesma coisa. Você percebe o seguinte: os enunciados da FGV são cansativos, são grandes, né? Então você tem que dar uma lida rápida e fazer o quê? Ver a palavrinha-chave aqui que vai te levar à resposta. Porque quando ele fala assim, olha, ela é aposentada especial, então na aposentadoria especial, né? Depois eu tenho o seguinte: ela continuou após a aposentadoria na mesma empresa. Olha, tem uma sinalização aí. Ela está aposentada especial e continuou exercendo, continuou com o contrato de emprego, só que ela muda de local, né? Muda de atividade, só que na mudança há também um agente prejudicial à saúde, diferente daquele que deu causa à sua aposentadoria especial. Então, vamos lá. Considerando os fatos descritos e a previsão contida na norma previdenciária, assinale a afirmativa correta. Aqui também tem um pulo do gato. Por quê? Olha só. Contida na norma previdenciária. Norma previdenciária. Aqui estão as leis e os decretos e as instruções normativas, né? Então, ele foi muito habilidoso não colocou de acordo com a lei 8.213, de acordo com o decreto 3.048, não, ele simplesmente colocou norma previdenciária. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Renata receberá metade da aposentadoria especial enquanto permanecer em atividade. Certo? Não. O fato de haver uma aposentadoria voluntária, e a aposentadoria especial é, uma voluntária especial, não faz com que o trabalhador que retorne a exercer atividade, tenha a diminuição, a redução na sua aposentadoria. Então, letra A, não pode ser. Letra B, não haverá qualquer consequência na aposentadoria especial, porque o agente agressor à saúde é diverso. Errado. Se fosse Sebrasp, o que eu fazia?
errado. Mas há consequência? Sim. Quando um segurado se aposenta neste tipo de aposentadoria especial, ele pode retornar ao trabalho, ao exercício da atividade remunerada? Sim, desde que não exerça sob a efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Ainda que o agente prejudicial à saúde seja diverso daquele que deu causa à aposentadoria especial, não pode. E vai haver o quê? Vai haver uma consequência. Então, não gera consequência? Está errado. Letra C. Haverá uma redução de 25% na aposentadoria, mas a empresa deverá crescer essa diferença no salário. Meu Deus, né? Até o meu menino de 4 anos poderia falar desse jeito. Letra D. Inexistindo previsão legal para essa situação, o INSS acionará o Poder Judiciário para que este decida o destino da aposentadoria. Para quê? O INSS é uma autarquia federal, né, que tem poderes para conceder, revisar, cessar, suspender benefício por um ato administrativo. Letra E. A aposentadoria especial de Renata será automaticamente cancelada. Certo. Letra E é a resposta correta. Né? Por quê? Quando ele insiste em continuar exercendo em condições especiais, o benefício será cessado. Aqui utilizou o termo cancelado, tá? Porque ele pega o artigo 46 da Lei 8.213 e está lá, que aplica-se aquele artigo no caso da aposentadoria especial, quando o segurado continuar exercendo atividade sob a exposição a agentes prejudiciais à saúde. E lá fala cancelado. Mas o mais correto será cessada. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem um julgado, tema 709, né, sobre isso. Então, voltou. Se ela tivesse ido para um outro setor, que não tivesse exposição a agentes prejudiciais à saúde, seria possível ela acumular a sua aposentadoria especial e a remuneração? Perfeitamente. Ela é aposentada especial e resolve ser empreendedora, abrir uma empresa, né? Contribuinte individual. Pode. O que não pode é voltar a ter aquela exposição efetiva a agentes prejudiciais à saúde. Então, letra E é a resposta correta. Vamos lá. Kleber, que está chegando, olha o gabarito aí. Gabarito é. Vamos lá. Olha, curso de formação. Né? INSS, curso de formação ocorrido em abril, a prova de 2023. E aí está. André, filiado ao regime geral de previdência social desde 15 de fevereiro de 2020, porque 15/2 eu já ponho na minha cabeça, 15 de fevereiro de 2022. É empregado de uma empresa. Então, a categoria de segurado é empregado, na qual exerce de maneira permanente atividade especial definida em norma previdenciária, com efetiva exposição a agente químico prejudicial à saúde, conforme constatado por perícia médica oficial. Então, aqui é o agente químico, né, que é prejudicial à saúde. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes relativos à aposentadoria especial. Então, vamos lá? Primeiro, na situação em apreço, para fins de concessão de aposentadoria especial, deverá ser considerado
o período de atividade especial somado ao tempo comum de contribuição. Nunca! Errado! Para que tenha aposentadoria especial, o cumprimento do tempo mínimo de contribuição tem que estar na condição de exposição a agentes prejudiciais à saúde. Eu não posso juntar, tá? No caso da concessão. No caso da concessão, o cumprimento dos requisitos para a concessão. Agora, professora, se o trabalhador, o segurado, ele exerceu atividade em condições especiais, que ensejaria uma aposentadoria com 15 anos de contribuição. Depois ele sai dessa e vai para uma de 20. Posso utilizar todos esses tempos especiais? Pode. Mas aí você vai converter os tempos especial em especial, de acordo com a atividade, né, que ele ficou contribuindo por mais tempo. Mas aposentadoria especial para concessão, cumprimento do tempo de contribuição, lá descrito para, nesse caso, todo o tempo em condições especiais. Então, aqui está errado. Mais uma? Vamos lá? Caso seja concedida a aposentadoria especial a André, ele poderá retornar ao exercício de atividade que o exponha a agente prejudicial à saúde, nos termos da norma previdenciária, sem que cesse o seu benefício, desde que a atividade seja exercida em outra empresa. Estava indo muito bem, né? Ele poderá retornar estava indo mal já. Ele poderá retornar ao exercício da atividade que o expõe a agente prejudicial à saúde? Não. Não pode, tá? Então, o benefício, se acontecer isso, o benefício é cessado. E olha como que o SEBRASP trabalha diferente da FGV. Ele usa o termo cessar o benefício e não cancelar o benefício, tá bom? Não cancelar o benefício. Então, veja a diferença. Então, aqui, não pode retornar ao exercício de atividade, ele pode, só que não pode ser de atividade que o exponha a agente prejudicial à saúde. Tá bom? Andrei, concordou? Errado? Então, vamos lá. Pode marcar. Aí, olha só. Essa questão do curso de formação, né, dos 1.000 primeiros convocados para o concurso do INSS de 2022, essa questão, o raciocínio é a mesma que nós fizemos com a questão da FGV. Então, esse tema, ele é trabalhado com as diversas bancas, tá? Vamos lá. Agora, cumprida a carência e comprovado o exercício de atividade com efetiva exposição a agente químico prejudicial à saúde, será concedida aposentadoria especial ao André quando ele completar 58 anos de idade e tiver 20 anos de contribuição em atividade especial. Essa questão é uma questão mais específica, tanto é que ela está no curso de formação. Por quê? Nós temos, para conceder aposentadoria especial, as exigências de idade e tempo de contribuição na atividade prejudicial à saúde. Bem, então aqui eu tenho 55 anos de idade para um tempo de contribuição especial de 15. Eu tenho 58 anos de idade para 20 e 60 para 25 anos de atividade especial. Bem, aqui
para quem olha, 58, 20 anos de contribuição. Só que o agente químico, tá? O agente químico, nesse caso, a exigência é de 25 anos de contribuição. Tem um agente específico que é o amianto, né? O amianto, sim, ele vai dar direito à aposentadoria especial aos 20 anos de contribuição na atividade especial e 58 anos de idade. E aí, olha só, eles utilizaram exatamente esse agente químico, tá? E aí colocaram como gabarito correto. Eu, particularmente, discordaria porque agente químico, nem todo agente químico vai exigir apenas 20 anos de contribuição, né? Então, essa questão, se viesse no concurso, na prova objetiva, com certeza a gente ia fazer recurso, certo? Então, olha, colocou certo, mas para mim, né, teria que ser anulada, por quê? Porque eu não sei se ele está dizendo se é agente químico X, que é o amianto, ou qualquer agente químico. Os demais vão exigir 25 anos de contribuição, tá bom? Então, assim você também fica esperto, porque vem uma prova objetiva, saiba como fazer o recurso, ou mudar o gabarito, ou anular a questão, né, se ali não trouxer elementos suficientes para o julgamento do item. Vamos lá? Ainda com relação à aposentadoria especial, julgue os itens a seguir. Fazem jus à aposentadoria especial apenas o segurado empregado e o trabalhador avulso, observados os requisitos de acesso e carência. Esse apenas te chama atenção, né? Apenas o segurado empregado e o trabalhador avulso, Vanessa? Não. Além deles, eu tenho o contribuinte individual filiado à cooperativa de trabalho ou filiado à cooperativa de produção. Então, aqui eu já posso marcar errado, né? E agora ele fala assim, observados os requisitos de acesso e carência. E eu pergunto, qual é a carência mínima de contribuição exigida para aposentadoria especial? 180 contribuições. A única aposentadoria no regime geral da Previdência que vai exigir um tempo menor de carência é a aposentadoria por incapacidade permanente. Em regra, 12 contribuições, isento quando for a incapacidade decorrente de acidente de qualquer natureza e doenças graves, né, consideradas em lista pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, de acordo com os critérios de estigma, deformação, deficiência, mutilação ou que necessite de tratamento médico particularizado. Então, neste caso, tá, é a aposentadoria por incapacidade permanente. As demais, já pode guardar na sua cabeça, carência de 180 contribuições mensais. Então, aqui o erro é porque apenas ao empregado e o trabalhador avulso? Não. Então, nós podemos marcar e conferir já o gabarito. Vamos lá mais? Olha, a seguir, com relação à aposentadoria especial, julgue os itens. Neste caso aqui, ele já saiu daquela história do André, né? E agora nós vamos pegar o item certo. Para a concessão da aposentadoria especial, deve-se observar o perfil profissiográfico previdenciário, PPP, conforme o modelo do INSS, como documento histórico
laboral do trabalhador. Certo. O perfil previdenciário, profissiográfico previdenciário, famoso PPP, né? Ele vai ser emitido pela empresa ou seu preposto, e ele vai trazer ali o histórico laboral do trabalhador. E ele é baseado nas informações contidas no laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Então, aqui está certíssimo, vê se você acertou. Vamos à próxima. Para fazer jus à aposentadoria especial, é necessário comprovar o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde, observado os demais requisitos de acesso. Sim, tem que comprovar a efetiva exposição. Não pode ser uma exposição intermitente, ocasional, não. Ela tem que ser efetiva no tempo de contribuição exigido para esta aposentadoria. Então, neste caso, está o quê? Certo. Pode aí conferir. E eu quero saber o seguinte, está sendo legal esse tipo de aula? Eu vou mesclar, né, questões, teoria, para não ficar muito enfadonho. Vamos lá. Questão grande, hein? Mas nada de assustar. Olha, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Lei 8.213 e a Emenda Constitucional 103 de 2019, assinale a opção correta em relação ao benefício de aposentadoria especial, no âmbito do regime geral de previdência social, decorrente de exposição a agentes nocivos à saúde. Olha, agentes nocivos, agentes prejudiciais. Letra A. Conforme a lei, é vedada a conversão de tempo especial em tempo comum ao segurado do regime geral de previdência social que comprove tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, sendo o tempo de labor nessas condições cumprido antes ou depois da data de entrada em vigor da reforma previdenciária de 2019. Questão bem interessante, porque com a emenda constitucional 103, ficou vedada a conversão de tempo especial em tempo comum. Mas até a data da publicação da reforma, né, a entrada em vigor da reforma de 2019, aquela época podia converter tempo especial em tempo comum. Nunca comum em especial. Agora, a partir de 13 de novembro de 2019, Emenda Constitucional 103, ela passa, né, a entrar em vigor e aí, aquele período após, trabalhado em condições especiais, após 13 de 11 de 2019, ele não pode ser convertido em tempo comum. E aqui diz o seguinte, olha, é vedada a conversão de tempo especial em tempo comum. Sim, que comprove para seja o tempo de labor, quer dizer, o tempo em que ele trabalhou nessas condições, cumprido antes ou depois da data de entrada em vigor da reforma previdenciária de 2019. Não, porque antes podia, depois não. Então, letra A, errado. Letra B. Após a reforma de 2019, para a concessão de aposentadoria especial, passou a exigir-se, em todo caso, que haja, no histórico contributivo do segurado, tempo de contribuição mínimo de 20 anos em qualquer atividade e idade mínima de 50 anos para as mulheres e 55 anos para os homens.
Olha, a letra B, se o candidato soubesse muito, muito pouco sobre a aposentadoria especial, ele vai lembrar que, na especial, não há diferença de idade entre o homem e a mulher. Não. Tanto faz, a regra é para os dois. Então, aqui eu já excluía a alternativa B. Mas dizer também que o tempo mínimo de contribuição é de 20 anos em qualquer atividade, também está errado. Porque quais são os tempos exigidos? 15, 20 ou 25 anos de contribuição, certo? Então, aqui, errado. E a idade? 55, 58, 60, né? Então, tudo errado. Letra C. É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial no caso em que o beneficiário permanece trabalhando em atividade especial ou a ela retorna, desde que seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce. Então, olha aqui, cuidado, porque o início está muito favorável para a gente marcar. É constitucional, então o Supremo diz que pode vedar, né, a continuidade da percepção da aposentadoria especial. Em que caso? Em que o beneficiário permanece trabalhando em atividade especial ou a ela retorna, mas desde que seja atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce. É o final que está errado, porque realmente o Supremo julga constitucional, né, a exigência de, se voltar a exercer a atividade em condições especiais, benefício de aposentadoria especial é cessado. Mas aqui ele fala assim, só em relação ao mesmo agente que deu causa à aposentadoria. Não, é qualquer agente prejudicial à saúde. Então, letra C também está errado. Letra D, o valor de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos corresponderá a um coeficiente fixo de 60% da média aritmética simples dos salários de contribuição, correspondentes a 80% do período contributivo, desde a competência de julho de 94, limitada ao valor máximo do salário de contribuição e somado a um coeficiente variável para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos em todas as hipóteses de tempo de exposição efetiva aos agentes nocivos, sem distinção entre homens, mulheres e homens. A letra D é imensa, mas ela deu uma colher de chá para o candidato, porque aqui há 2 erros. A base de cálculo para as nossas aposentadorias do regime geral de previdência social é a média aritmética simples dos salários de contribuição, correspondentes a 100% do período contributivo. Então, eu posso aqui já achar um erro, né? Então, vamos ver se tem o jogo dos 7 erros, mas pelo menos 2 há. Olha, que exceder o tempo de 20 anos em todas as hipóteses, somada a um coeficiente variável, né? Porque é 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos em todas as hipóteses de tempo de exposição. Não. Porque na hipótese da aposentadoria especial, exigir apenas 15 anos de contribuição em condições especiais, nesse caso, tá? Nesse caso específico, os 2% são acrescentados para cada ano que supere exatamente os 15 anos. Então, errada a letra D. Letra E. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que,
se o equipamento de proteção individual for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Certo. E por que que está, desculpa, certo? Olha aí, letra E. Olha só, a aposentadoria especial, ela é concedida ao trabalhador por um tempo menor, exigindo um tempo menor de contribuição e agora também uma idade menor em relação à aposentadoria comum, ordinária ou voluntária, né? Porque justamente que ele ficou por tantos anos, 15, 20 ou 25 anos, né? Contribuindo, mas exercendo atividade em condições prejudiciais à saúde. Bem, mas se comprovar que houve a utilização do equipamento de proteção individual e ele realmente foi capaz de neutralizar a nocividade, olha só, realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Certíssimo, também posição do Supremo Tribunal Federal. Olha só, se viesse aqui, no caso do ruído, ainda que eliminasse a insalubridade, mesmo assim teria direito à aposentadoria especial. E aí eu falei duas palavrinhas, neutralizar e eliminar. Lá no decreto 3.048, quando trata da aposentadoria especial, né, eliminar é realmente tirar do ambiente, não mais terá aquele agente nocivo à saúde presente no ambiente. Agora, neutralizar é usar, né, equipamentos de proteção individual ou de proteção coletiva, vai depender do caso, né, ou os dois. Neutralizar é permitir que a presença, a exposição a esse agente chegue no máximo ao limite editado pela Previdência. Então, por exemplo, ruído, acima de, agora eu esqueci, mas acima de determinados decibéis, esqueci, deu branco, tá? Então, aí, se houve ali utilização de equipamento que só neutralizou, né? Quer dizer, aquele limite de tolerância ao ruído foi obedecido, foi acima daquilo, está neutralizado, é uma coisa, eliminado é outra. E aí você vai no decreto e veja o conceito. Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa E. Certo? Então, a aposentadoria especial, olha, trabalhou com quem são os segurados. 2. Qual é o valor calculado? Aquela questão do retorno à atividade remunerada após aposentado, né? E também trabalha o seguinte, com o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Falou em PPP, a gente lembra logo a aposentadoria especial. Mas, na verdade, né, essa aposentadoria especial e com o PPP tem que cumprir outros requisitos. Idade mínima, tempo mínimo de contribuição sob efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde e carência mínima de 15 anos de contribuição. Certíssimo? Então, agora eu volto em menos de um minuto.